Vamos então concluir a lógica do login. Neste caso eu quero aqui após o login submit, uma vez que eu tenho aqui os dados do utilizador, eu não quero ter este código aqui para forçar a apresentação do meu quadro de erro. Não, não é isso que eu quero. Eu quero aqui verificar de facto se o login foi válido ou não. E para isso nós vamos ter que criar aqui duas coisas. Eu vou criar uma seed, que ainda não criámos aqui. Uma seed basicamente é um mecanismo que me vai permitir alimentar a minha tabela, neste caso dos users. E vou depois criar um model para os users, que é o que me vai permitir fazer as lógicas de comunicação com a base de dados. Então vou colocar aqui PHP Spark, make, seed, e agora vou colocar aqui users, seeder. Vou colocar assim desta forma, com este nome. Vamos criar, ok, aparentemente parece que não está correto o nome, vamos colocar aqui seeder. Ok, agora sim, cá está user seeder, e aqui basicamente o que eu tenho que fazer é criar os dados dos usuários que eu quero inserir dentro da minha base de dados. Ele já me está a sugerir aqui, inclusive, alguns dados, mas eu não vou, eu vou aproveitar apenas aqui uma parte. Repara, eu vou aproveitar esta parte que aqui está, ok, vamos aproveitar tudo, mas vamos remover aqui uma, porque eu tenho que adaptar esta sugestão que ele deu ao meu código. Ora, username, nós agora vamos ter que olhar aqui para a nossa tabela, temos o username e a password, simplesmente isto. Então eu vou ter aqui username e password. Não tenho nada disto. Ok? Então vamos ter simplesmente assim. O password aqui é password, que é o nome do campo que eu aqui tenho. Okay? É este que aqui está. Então eu tenho aqui os dados do meu user. Vou deixar ficar admin, não há qualquer problema. E na password eu vou guardar uma password encriptada com o password default. O password default é o padrão desta função do PHP, que é o password hash, que vai pegar neste valor e vai transformá-lo numa password encriptada. E ela depois tem um duplo caminho, isto é, eu posso desencriptar esta password? Não, não posso. Não é um duplo caminho, basicamente eu depois vou poder comparar com o verify password se de facto os dados estão corretos ou não. Já vais verificar como é que isso acontece na prática. Aqui estamos a usar o created at, a injetar lá diretamente o valor. Bom, ele a partir daqui não seria necessário, nós vamos removê-lo daqui. Ok? Não, vamos deixar ficar. Vamos deixar assim ficar, não há problema nenhum. Então eu tenho aqui um user, eu vou colocar aqui mais outro. Vamos dar-lhe aqui um outro nome, para podermos depois testar aqui dados diferentes. Ora, eu tenho que ter em atenção aqui, no entanto, o seguinte. O admin é um user que, de acordo com as regras de validação do nosso formulário, é válido. Aqui o user também. Mas aqui a password não está correta, porque o admin não tem os caracteres suficientes para fazer um mínimo de 6. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Aqui em baixo, no user, vou colocar também 1, 2, 3, 4, 5. Então, estas vão ser as passwords de cada um destes respectivos utilizadores. Aqui em baixo, esta linha faz basicamente a inserção dentro da tabela, faz um insert batch, que é o inserir os dados todos que aqui estão dentro da tabela da base de dados. Como é que eu agora faço a colocação destes dados dentro da tabela da base de dados? Se eu agora chegar aqui e for aos dados, nós vamos verificar que não temos dados cá dentro. Então agora, aqui no meu editor de código, eu vou colocar PHP, Spark, DB, seed, e agora vou dar aqui o nome, users, seeder. Okay? Ele vai executar, a partida terá executado corretamente, vamos verificar aqui, okay? Não houve qualquer problema, e, portanto, este código foi aqui executado, e agora, se tudo correu bem, nós vamos ter aqui os utilizadores dentro. Isto é, tenho aqui o admin, repara, vamos fazer aqui o admin e o user, as suas respectivas passwords encriptadas com o sistema bcrypt, e depois temos aqui o created at, que é a data de criação dos dois registros. Então nós já temos informação para podermos avançar com a verificação se os dados de login, quer do admin, quer do user, estão a funcionar corretamente. Como é que nós vamos fazer isso? Para isso vou ter que criar aqui um módulo. PHP, Spark, make, model, users, model. Okay? Vai ser criado então aqui dentro da pasta dos models um novo model, que é o users model. O users model basicamente vai ter aqui um conjunto já de código bastante grande. Eu vou alterar aqui apenas algumas coisas. Eu quero que os resultados das minhas queries sejam devolvidos em formato de object. Okay? E o uso do timestamps vai ser igual a true. Basicamente vai permitir que, de uma forma automática, todos os campos, o campo created at, que é este que aqui está, o updated at e o deleted at, possam ser atualizados de forma automática pelo próprio sistema.
Ok? Então tudo muito certo, depois vamos ter que alterar aqui algumas circunstâncias, vamos ter que permitir, quando estivermos a gravar alguma informação dos utilizadores, vamos ter que permitir aqui colocar o Allowed Fields. Nós podemos inclusive já defini-los aqui, é o Username e a password. Okay? Estes são os dois campos que nós podemos preencher de forma automática. Ok? Isto é, não de forma automática, mas sim quando formos a injetar dados do novo utilizador através de um mecanismo de gestão de utilizadores dentro da minha aplicação, estes campos vão ser os campos que eu posso definir para que sejam inseridos ou alterados, ou até eliminados, se eu quiser. Feito isto, o nosso Users Model está disponível para eu poder verificar se nós temos o login válido. Ora, aqui há uma questão que eu posso fazer e que é a seguinte. Eu agora posso chegar aqui e verificar se o login está válido. Okay? Neste caso, eu vou aqui aceitar tudo isto e vou remover isto que aqui está. Ele diz, tem aqui o Users Model, check user, password, etc. Bom, eu poderia fazer aqui o seguinte. User, ou melhor, vamos carregar primeiro o model. Assim é que é. User Model é igual a New Users Model. Ao selecionar aqui desta forma, o que o sistema vai fazer vai colocar o Users Model lá no topo. Ok? Para eu poder usar o seu namespace. Agora eu posso trazer os dados do utilizador. Então vou colocar user. A partir do user model vai-me buscar com esta condição onde o username seja igual ao username que eu coloquei ali. E traz-me apenas o primeiro. Bom, aqui o que é que eu posso perguntar? Se existem dados do user, isto é, if user, se o user não existir, eu vou fazer um return redirect back with input e com um login error, neste caso, usuário ou senha inválidos. Porquê? Porque eu disponibilizei um username que não foi capaz de ser encontrado dentro da base de dados. Mas há outra circunstância que eu agora tenho que ver, que é, se eventualmente o usuário existe, mas a password está incorreta. Provavelmente o Copilot vai-me sugerir isto. Repare, ele check password. Ele vai-me dizer, ok, para verificar a password deves usar isto. Se a função password verify pegar aqui nos dados da password e que neste caso, ele aqui vai dar um erro. Este erro não é um erro do PHP, não é um erro do código, é um erro do Visual Studio Code. Ok? É um erro que não faz qualquer sentido. Ele diz que expected string found array null. Não é um array null porque o nulo vai ser substituído por um valor. Então este erro vai aqui estranhamente permanecer, mas não é um erro real. É um erro fictício apenas por causa do IntelliSense. O que eu estou basicamente a passar aqui no password verify, que é uma função nativa do PHP, é a password que eu inseri, a password que veio devolvida por este user. Claro que aqui estamos a falar de um user que entretanto já passou por este crivo em que ele pergunta se existe o user ou não. Se não existir, ele faz um return e não avança. Se ele existir, ele vai verificar qual é a password que lá está. Esta password verify vai conseguir pegar nesta password, verificar qual foi o algoritmo de encriptação que foi utilizado e vai poder comparar estes dois valores. E se não der verdadeiro, por isso é que está aqui a negação, então ele vai fazer um return redirect with input e em vez de dizermos que a password é inválida, não, vamos dar exatamente a mesma mensagem. Usuário ou senha inválidos, por uma questão de segurança. Ok? A partir daqui nós estamos em condições de fazer o quê? De colocar o usuário, ou os dados do usuário, na sessão. Isto é, abrir uma sessão, fazer um login. Então nós temos um login ok. Então eu vou dizer que o session, ele diz-me assim, session set logged user e user. Não vou colocar assim. Eu vou dizer que session set o ID é igual ao user ID. Okay? Porque nós vamos ter a informação do user aqui, vamos tê-la guardada aqui dentro e, portanto, ele há de vir com o seu ID e vamos também guardar aqui o username. Então, para isso, eu vou chegar aqui e vou colocar que no session set username, username. Então, nós temos uma sessão aberta. Agora, eu vou redirecionar para a página inicial. Ok? Redirect, eu aqui não vou colocar nada, vamos colocar aqui redirect to e vamos para a página inicial. Quando eu for para a página inicial, então, eu vou poder ter aqui no meu main, vamos chamar aqui o main controller, que é onde nós estamos, basicamente, peço desculpa. Nós temos aqui, então, a execução deste código. Ele diz return view main. Ora, o return view main não faz qualquer sentido aqui. Ok? Então, eu vou aqui, ou melhor, faz sentido, sim senhora, ele faz sentido. Mas
vai fazer sentido quando eu quiser apresentar dados. Eu tenho aqui o login, tenho aqui o login submit, tenho aqui o logout, e depois iremos tratar dele. Ainda não temos aqui no nosso main carregamento de dados, ok? É isso que nós iremos tratar já no próximo vídeo desta série, isto é, que dados é que nós vamos carregar aqui para serem apresentados na nossa main page, porque a nossa main page vai ter aquela tabela com as queries que nós temos. E, portanto, nós vamos ter que carregar essa informação aqui para levá-la para o interior do main. De qualquer das formas, eu penso que nós temos aqui estas regras de negócio relacionadas com login já a funcionar. Vamos testar isto, ok? Então, se eu agora fizer aqui um refresh, obviamente não há aqui problema nenhum. Aqui falta preencher os dados. Eu vou colocar aqui um admin e vou colocar uma senha inválida. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu clicar em login, ele diz-me usuário ou senha inválidos. Vamos colocar o admins que não existe e vamos colocar uma password correta. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Login, o mesmo erro. Agora vamos colocar os dados corretos. Admin, e aqui já temos a password correta. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um login e cá está. Temos então o formulário de login a funcionar corretamente e conseguimos entrar e estamos na sessão. Se eu agora, no entanto, vier aqui e colocar novamente a rota login, o que vai acontecer é que vai ser apresentado o quadro de login, apesar de eu já estar logado. Ora, isto não faz qualquer sentido. Então o que é que eu vou fazer aqui só a fechar este vídeo? Aqui no login, eu vou perguntar o seguinte. Check if login already. Ok, pode ser. E então ele vai me perguntar, olha, se na sessão já existe um ID, então retorna aqui para a barra. Okay? Isto para impedir que, estando eu logado e tentar entrar aqui novamente na rota de login, ele vai diretamente para o meu sistema interno. Okay? Então esta é a lógica, são as lógicas que têm que ser construídas no desenvolvimento de um projeto deste tipo. Poderíamos implementar aqui outras lógicas, por agora eu vou deixar ficar simplesmente assim. Obviamente que falta introduzir aqui a questão do user e do logout, que nós podemos já introduzir a seguir. Por exemplo, eu vou deixar já isto fechado. Repara, se eu colocar aqui o nav user, ou melhor, vamos colocar user bar. No user bar eu já tenho condições de poder apresentar aqui o utilizador. Neste caso eu vou fazer isto desta forma. Vamos buscar a session. Username. Ok? Eu não sei se vamos poder buscar assim. Eu penso que sim. Vamos verificar aqui. Eu vou aqui refrescar. Cá está o admin a ser apresentado ali. Se eu agora modificar aqui o span e colocar uma classe com uma margem de x, isto é, uma margem entre os dois elementos de 3, e depois temos aqui o logout. Repara o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, nós temos aqui o admin, temos aqui o logout. Aqui vamos depois tratar o logout para ser um botão. Quando nós clicamos, vai executar o logout, vai destruir a sessão e vai voltar a apresentar o quadro de login. Ok? Estas regras são muito importantes de perceber porque são elas que definem a estrutura e o fluxo, ou client journey, como lhe quisermos chamar, da utilização de uma aplicação com credenciais de acesso. Com estas condições que foram agora desenvolvidas, já estamos em condições de poder criar uma nova query, mas que já vai ser guardada no contexto de um utilizador que está guardado na sessão.